Bom dia, graça e paz, oração do dia, a mesma fé de Abraão é o que nós vamos aprender hoje. Romanos, o capítulo 4. Agora, nós estamos numa sessão onde Paulo mostra como Deus traz solução para o problema humano. Todos pecaram, tá lembrado? E agora Paulo traz essa solução. Ontem falamos a respeito dessa solução, que é crer para ser declarado justo. Hoje falaremos sobre Paulo argumenta que Abraão teve fé e foi por causa que ele creu que ele foi declarado justo. E aí ele usa o exemplo do patriarca Abraão e também do patriarca Davi. Para pessoas, principalmente judeus, que achavam que Abraão tinha conquistado o estado de justiça ou conquistado por obras ser justo aos olhos de Deus, Paulo vai dizer, não. Abraão não conquistou essa declaração de ser justo. Abraão, porque creu, foi declarado justo. É por isso que aqui Paulo argumenta que nós devemos ter a mesma fé de Abraão e somos filhos de Abraão ou descendência de Abraão quando temos a mesma fé que ele teve, a fé de crer no Deus Todo-Poderoso, que ele podia fazer tudo para nos salvar. Romanos 4, e eu estou na versão NVT. Do ponto de vista humano, Abraão foi fundador da nossa nação. O que descobriu ele? Se suas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Olha Paulo citando Gênesis 15:6. Então a declaração que Abraão era um inocente, ou ele que fora inocentado, que ele fora absolvido diante de Deus, foi porque ele creu em Deus. Não porque ele realizou obras para tornar-se aos olhos de Deus justo. Não, é porque ele creu na obra de Deus, claro que numa obra futura que Deus faria, que na verdade, essa obra seria creditado em favor dele para que Deus o declarasse justo. Então foi tudo feito pela fé. Ou tudo mediante a fé, melhor dizendo. Aí vem o 4. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio da fé em Deus, que declara justos os pecadores. Davi também falou a esse respeito quando escreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. E aí ele cita aqui uma porção de Salmo 32, versículo 1 e 2. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Por acaso essa bênção de ser perdoado é a mesma de ser justificado aqui, não é? De ter suas transgressões perdoadas, não é? Por acaso essa bênção é apenas para os judeus, essa bênção de ser perdoado? Ou se estende também aos não-judeus incircuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio da fé, acabamos de citar versículos antes, quando Paulo cita Gênesis 15. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Ou seja, ele foi considerado justo depois que circuncidou, a obra de circuncisão tornou Abraão justo aos olhos de Deus? Está claro que Abraão foi declarado justo antes dele ser circuncidado, ou seja, não precisou de obra nenhuma para ele ser declarado justo. Precisou de fé.
A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía a fé e de que Deus já o havia declarado justo mesmo antes de ser circuncidado. Ou seja, a obra sempre vem depois da fé. A boa obra é resultado da fé. Portanto, Abraão é pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. É o meu caso. Eu tenho fé, mas eu não fui circuncidado porque eu não sou judeu. Eu não sou da cultura judaica, da etnia dos judeus. Eu sou brasileiro. Mas eu tenho fé em Deus, a mesma fé de Abraão. Então, Abraão é pai daqueles, ou patriarca daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados, no meu caso, eu, Renato, brasileiro, somos considerados justos por causa da fé. E Abraão também é pai daqueles que foram circuncidados, ou seja, Abraão é patriarca dos judeus. Mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé de Abraão, que Abraão tinha antes de ser circuncidado. Então, Abraão é meu patriarca, eu não sendo circuncidado, mas tenho a mesma fé de Abraão. E Abraão também é patriarca dos judeus, mas se esses judeus tiverem também a mesma fé de Abraão. 13. A promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em obediência à lei de Deus, mas sim no fato dele ter sido considerado justo quando teve fé. Ou seja, Abraão recebeu a promessa porque quando teve fé foi declarado justo. E qual foi a promessa? A promessa da terra. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa é anulada, porque a promessa está intimamente ligada a crer que ela vai acontecer. Se ela é resultado das minhas obras, então ela não é promessa, ela é resultado das minhas obras. Agora, se eu apego à fé por fé, então ela é promessa, porque só pode acontecer se de fato eu crer. Vai acontecer porque eu creio, não é? E aí continua. 15. Pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecê-la. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. Porque nossa natureza é o que? Rebelde. Nós não conseguimos cumprir toda a lei. Então a lei, ela nunca vai nos salvar. Nós nunca seremos declarados justos ou inocentados diante de Deus pelas obras da lei, porque a gente não consegue cumprir toda a lei. Nós temos a natureza rebelde. Então, não adianta tentar. É fadiga. 16. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé como a que teve Abraão. Pois ele é o pai, o patriarca de todos os que creem. Então, Abraão também é meu patriarca e seu. Conforme aparece nas escrituras, eu fiz pai de muitas nações. Ele citou Gênesis 17:5 aqui. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: este é o número de descendentes que você terá. Ele citou Gênesis 15:5. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo, porque creu. E quando Deus considerou Abraão justo, não fez apenas para benefício dele. As escrituras dizem que foi também para o nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a mesma fé de crer na promessa de ser perdoado. Quando você crê que você será perdoado, não é? Quando deposita sua fé no que Jesus fez na cruz, você de fato é perdoado. A promessa vem a você.
Amém? Então é crer na promessa. Ele foi entregue, Jesus, à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Uma coisa importante que eu gostaria de esclarecer aqui, eu acho que vai te ajudar muito, é o seguinte: a questão de quando Abraão, ontem, quando eu disse que Deus estava aqui, Paulo estava argumentando, falando que o Senhor Deus, ele não havia levado em conta os pecados anteriormente praticados, mas ele tinha esperado o tempo oportuno para que esses pecados fossem... Está escrito aqui, olha, Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, então, está falando do Antigo Testamento, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo. Ou seja, o que percebe aqui? Romanos 3, 25, com esse capítulo 4 de Romanos. O que percebe-se? Percebe-se o seguinte, que Deus declara a Abraão justo porque ele cria que Deus era poderoso para cumprir a promessa. Então, ele cria numa obra futura de Deus, que Deus ele era poderoso para cumprir. Se ele prometeu, Deus vai cumprir. O que ele vai fazer para cumprir eu não sei, mas ele vai cumprir. Então Abraão tinha essa fé que Deus faria tudo o que era necessário para cumprir a promessa. E o que Deus fez de necessário para cumprir a promessa? Deus já tinha estabelecido que Jesus morreria na cruz. Ou seja, Abraão ele é declarado justo numa fé de um futuro, ou numa fé de uma obra futura de Deus. Nós temos fé de uma obra passada de Deus. Percebe? Abraão tinha fé numa obra futura de Deus. Deus faria tudo o que era necessário para cumprir a promessa. Ele tinha fé numa obra futura. Nós temos fé numa obra passada. E qual obra é essa? A cruz de Jesus. Então, Abraão e todos os santos do Antigo Testamento foram salvos porque creram numa obra futura de Deus. E nós somos salvos porque cremos numa obra passada de Deus. Todos os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento e até os dias de hoje, todos tinham fé numa obra de Deus. Os santos não tinham toda a luz, mas criam numa obra futura, que seria a morte de Jesus na cruz do Calvário. Nós temos toda a luz e cremos numa obra passada, a obra de Jesus na cruz do Calvário. Ou seja, as pessoas no Antigo Testamento também foram salvas pela cruz de Jesus Cristo. Seria uma obra futura para eles. Para nós somos salvos por uma obra passada, a cruz do Calvário. Então, Antigo Testamento, Novo Testamento e até os dias de hoje, as pessoas só podem ser salvas ou declaradas justas por causa de uma obra de Jesus na cruz do Calvário. E precisamos ter a mesma fé de Abraão. Vamos orar? Senhor, tudo está apresentado diante do Senhor. Ó Deus, os santos da antiga aliança ou os santos do Antigo Testamento foram salvos porque criam que tinham a mesma fé de Abraão. Criam que o Senhor era poderoso para cumprir a promessa. E o Senhor, na verdade, porque eles criam numa obra futura do Senhor, o Senhor não os penalizou, pelo contrário, pela fé, os declarou justo por uma obra futura que Cristo faria. E o Senhor nos declara justo por uma obra passada que Cristo fez. Bendito seja o Senhor. Tudo se converge na obra da cruz. E nós que temos a mesma fé de Abraão, descansamos agora na sua volta. É uma obra futura do Senhor, a sua volta, onde todas as promessas sobre nós serão cumpridas, e principalmente a promessa da ressurreição. Ó Deus, que todas as pessoas que estão me acompanhando agora
sejam impactados, tenham uma renovação da vida. E tudo isso, ó Deus, se desenvolva no dia a dia, se desague, desemboque no dia a dia, essa pessoa tendo uma vida em paz nos relacionamentos e crescendo e te agradecendo. Amém e amém. Amém? Deixa o joinha pra gente aumentar o alcance nessa plataforma. Compartilha, comenta, deixa seus pedidos de oração, tá bom? Deus abençoe e daqui a pouco, meio-dia, nossa oração da tarde, graça e paz.